Eu sou o Nicolas Eu sou o Paulo. e esse aqui é o CientiaCast. E hoje a gente vai falar sobre. Evolução de peixes e todas essas coisas grandes que vivem na água. Então, Paulo, quem são os peixes? Puxa vida, então, Nico, assim, não existe uma definição muito clara, né? Se a gente olhar em diversos livros, vamos ver diversas definições sobre o que é peixe. Mas, de forma muito grosseira, são vertebrados que vivem essencialmente na água. Melhor, tem na água todo o seu ciclo de vida, tá? De forma bem geral, é assim que a gente consegue definir todos os indivíduos que consideramos hoje como peixes. E que características gerais que tem o grupo? Bah, mas daí é sacanagem, né? Então, olha só, os peixes são um grupo muito diversificado aí, né? Dentro dos vertebrados, vou chutar aí, vou ser conservador, creio que existam cerca de 33 mil espécies de peixes. Então, existe uma variabilidade morfológica bem significativa. Né? Mas o que a gente pode dizer é que todos os peixes são todos essencialmente aquáticos. Até um tempo atrás, a gente dizia facilmente que todos têm respiração branquial, né? Mas não tem, a gente tem peixes pulmonares também. Apresentam. Bah, na verdade, assim, ó, vamos fazer uma conceituação de peixes falando de todas as possibilidades que existem, porque o grupo é muito variado. As sinapomorfias não são muito claras assim. Tá? Tem peixes com respiração branquial, respiração pulmonar e até cutânea em algumas situações. Peixes com reprodução assexuada, sexuada de diversas formas, macho virando fêmea, fêmea virando macho, espécies que não viram porque não precisam, viram quando estão afim, partenogênese, etc. Bem, a reprodução de peixes é algo muito grande, muito difícil da gente mensurar em uma frase. Nós podemos dizer assim, ó, os peixes são vertebrados aquáticos, essencialmente aquáticos, que possuem o seu sistema nervoso, o seu meio de perceber o ambiente de um nível talvez não alcançado pelos outros seres, outros vertebrados. Né? Os peixes sentem a água e o que tem na volta dela com um nível muito superior que os vertebrados terrestres. Isso é meio que certo da gente falar, com pequenas variações assim. Tá? Talvez não tenha respondido a pergunta assim de forma simples, mas essa é a resposta. Não há uma resposta simples dessas perguntas gerais que envolvem peixes. Talvez se a gente avançar um pouquinho nos grupos, a gente consegue separar eles. E quando que eles surgiram? Puxa vida, gente. A era dos peixes é a era do Ordoviciano, né? Eu acho que isso aí são 500 milhões de anos para fora. E eles surgem de uma forma muito, vamos botar entre aspas, simples, né? Os placodermes, os peixes, os originais, vamos dizer assim, peixes cobertos por uma cobertura em forma de placa, com pouca mobilidade, mas já considerados, na época, os predadores dos ambientes onde viviam, né? Então, são animais que estão aí há muito tempo e se diversificaram significativamente ao longo dos anos, passando por diversas extinções, né? Mas, de fato, reconhecidamente, o Ordoviciano foi a era dos peixes. Talvez hoje a gente só não diz que ainda é a era dos peixes, porque a gente teve uma redução do número de espécies bastante significativa, tá? Comparado com outras eras, né? E porque talvez agora o ser humano é um tanto egocêntrico, né, Nico? Então a gente foca no que a gente está vendo. Só que, com certeza, abaixo d'água há muita coisa que a gente não faz ideia. E não necessariamente no ambiente marinho, no ambiente de água doce também. Os rios da Amazônia, com certeza, guardam muitas espécies, métodos de reprodução, alimentação ou de convivência, né, coexistência, que a gente não faz ideia. Então a gente está falando aqui do Ordoviciano, né? Um período de... Foi entre 488 e 443 milhões de anos, né? É bastante tempo, né, cara? É bastante tempo. A gente esperar uma linhagem. Claro que é bem simplista da nossa parte, né? Colocar tudo no mesmo saco, peixes. Mas se a gente rapidamente aceita isso, são animais que estão aí há muito tempo. Há muito tempo o formato peixe está dando certo. É algo de a gente ter atenção, né? E se a gente for avançar um pouquinho, assim, rapidinho, mas só para não perder o ensejo, agora dentro né, do mundo, entre aspas, antropocênico, a gente tem uma perda significativa de espécies que não tivemos em outras eras por motivos não catastróficos.
né? Claro, a gente teve grandes extinções, mas foi o problema no mundo inteiro, né? Agora a ação do ser humano aí tem reduzido e modificado as características populacionais das espécies de peixe de forma bem significativa, né? É algo que sempre a gente tem que se tocar com isso, né? Os bichos estão há 400, 500 milhões de anos e nós estamos aí, surgimos basicamente, não ontem, né? Surgimos na última hora, talvez no último minuto, e também tendo um impacto muito grande na vida deles. E tubarão? Tubarão é peixe? Tubarão é peixe. Tubarão é peixe. Eu lembro que o ano passado eu fiz o ano retrasado, sei lá, eu fiz aquelas perguntas de Instagram, né? E não lembro se foi tu, foi um outro cara que me perguntou, Paulo, qual é a pergunta que mais te fazem? Eu disse, se tubarão é peixe. Tubarão é peixe, né? Cação é peixe. Né? Os tubarões de raios, o grupo dos elasmobrancos também são peixes diversificados, mas diversificados não, só são diferentes daquilo que vamos dizer assim, o senso comum considerou como peixe, né? E às vezes até a gente mesmo como cientista, quando precisa simplificar algo, acaba dizendo, né, tubarões e raias e os peixes, né? Dá uma separada, mas eles são peixes, sim. São descendentes dos placodermos, assim como todos os peixes, e por aí vai. Só que são de uma linhagem diferente, que também surgiu há muito tempo atrás, 400 milhões de anos, e estão aí até hoje, né? O que surgiu do tubarão? Nada. O tubarão ainda é um tubarão. E cação que a gente vê no mercado, e na praia, e violinha, o que é? Então, esse aí daria um papo para um podcast inteiro, né? Então, o termo cação é um termo que é utilizado aqui no Brasil, né? Existem outros referentes, outros similares em outros países, em outras linguagens, para determinar um produto comercial. Tá? E, na verdade, o cação é o termo correto para o produto comercial que é utilizado aqui no Brasil para facilitar o seu trânsito dentro da população consumidora. Né? Esse produto é referente à carne de tubarões e muitas vezes de raia. E aí tu se encaixa o cação, a violinha, a viola, a raia, e a ideia serve para qualquer outra categoria pesqueira, né, ou categoria de venda comercial que é utilizada por aí. Também é utilizado, vamos dizer assim, não só para venda comercial, mas para, talvez, encontrar caminhos diferentes do que os caminhos que poderiam ser encontrados com o termo tubarão, fugindo de fiscalização positiva ou negativa, né? O que mais? Para venda de comércio, enfim, né? É um termo que se usa para não usar tubarão, porque tubarão assusta. E existe, como eu falei, né, semelhantes em outras linguagens, em outras línguas. Flake é muito utilizado na Europa, onde eu mesmo vi outros. Enfim, o que menos sai é tubarão e shark, né? Isso é bem claro. Bem conhecido, e mais conhecido ainda é o desconhecimento sobre essa ligação, que hoje, para a gente que trabalha com isso, é algo bem comum, né? Tubarão é cação é tubarão, independente do tamanho da espécie. E às vezes até do grupo, né? Raias também são conhecidas como tubarões. Principalmente, olha, eu faço frases grandes sobre tubarões, né? Qualquer coisa dá um salve aí que eu seguro. Mas vou terminar essa aqui. A raia mais ameaçada que a gente tem aqui, mais entre aspas, né? Mas uma das mais ameaçadas que a gente tem no sul do Brasil, a raia viola, Pseudobatos forkelli, ela é comumente conhecida como cação viola, porque ela lembra muito o cação anjo, né? O tubarão anjo, por ser achatado e também por ela ser uma raia mais fusiforme, né? Ela tem parece uma bala de revólver, grosseiramente, né, em contraste com a maioria das outras raias que são achatadas dorso-ventralmente, parecido como uma moeda ou o símbolo de copas, né, da carta, por aí vai. Tá? Então, raias também podem ser chamadas como cação. Na verdade, são chamadas como cação. Mas se elas estão ameaçadas, pode vender e comprar? Então, mais uma pergunta muito boa. Tá? Segundo a legislação brasileira, toda espécie que é considerada ameaçada, e no caso dos peixes, para ser ameaçada a nível nacional, ela tem que estar presente na Instrução Normativa número 445, de 14 de dezembro de 2014, né, que traz as espécies consideradas vulnerável, ameaçado, e criticamente ameaçado e regionalmente extinto. Tá? Espécies que estão nessa lista são consideradas ameaçadas e têm proibida sua captura, manejo, transporte, comercialização e, dependendo do ponto que a gente pega, às vezes até compra.
tá? É proibido no papel. Se é correta essa lei, é outro papo. Se ela é efetiva, também é outro papo. A grande maioria das vezes não é, tá? Não é porque, de fato, existem pessoas que não se importam com isso, porque talvez essa lei não tenha sido feita da melhor forma. Particularmente, uma opinião minha, nem tanto pessoal, mas mais profissional, porque eu trabalho com isso, é uma lei que não cabe no nosso mundo. Não é uma lei que se encaixa no que a gente chama hoje de conservação no mundo real, né? É algo mais para gringo ver, vamos dizer assim, né? Para dizer que a gente faz conservação, porque ela, de fato, não é bastante efetiva. De qualquer forma, é uma lei que, se sair nos portos e mercados aí, que ela não é cumprida. Existem muitas espécies de tubarões de raias que são comercializadas, às vezes abertamente, às vezes escondidas no termo cação, raia, ou até em outros grupos. Existe já bastante trabalho mostrando isso. Às vezes até em carne de siri, às vezes é carne de raia em plastro. Raias da ordem ragiforme, que são algumas ameaçadas, são capturadas e vendidas ilegalmente. Esse é um papo bem grande, né? Mas, de fato, acontece bastante. E qual que é a importância ecológica desses grupos? Dos elasmobrancos ou de peixes gerais? Peixes gerais. Então, vamos colocar assim, ó. O ambiente aquático, sem peixe, já é raro de acontecer, né? Às vezes acontece, né? Às vezes acontece, a gente vai trabalhar em algum lugar aí e vê que a qualidade ambiental é tão baixa que não sustenta a presença de peixes. Nós mesmos já trabalhamos em alguns lugares e não encontramos, né? Tinha um monte de coisa lá e não tinha peixe. Mas, assim, aonde tiver uma mínima qualidade, vai haver algum grupo. Às vezes, aqueles super especialistas, às vezes nem tanto ao ambiente, mas especialista em uma situação extrema. De novo, trazendo o exemplo aí dos trabalhos que a gente fez, chega lá, uma oxigenação muito baixa, muito pouca água, muita macrófita, e a gente passa uma peneira e sai um cara, uma espécie conhecida aí no Brasil, vou dar um exemplo aqui, um Geófagos brasileiros, por exemplo, se alguém quiser dar uma procurada no Google, ele sempre aparece, às vezes uma traíra, Hópeles malabáricos, no ambiente marinho tem a mesma coisa, tem espécies que são bastante resistentes, né? Por que eu digo isso? Porque o ambiente aquático é um ambiente feito para ter peixes, e peixes é um bicho feito para estar no ambiente aquático. Então, eles estão sempre ali, e a sua importância é muito relacionada à sua posição trófica ou à sua função ecológica, vamos dizer assim. Os grandes predadores controlam o ambiente, né? Aí podemos incluir tubarões e raias, no ambiente marinho, atuns, os grandes espadártes, que mais? Talvez de peixe seja isso. No ambiente de água doce também, a gente tem raias de água doce em algumas situações, dourados, os grandes bagres, né? São todos, entre aspas aqui, predadores de topo, ou predadores de alto nível trófico, que acabam controlando a população de organismos mesopredadores ou indivíduos que têm um nível trófico menor. Por quê? Porque eles consomem esses animais que estão em excesso, e geralmente os animais que têm alguma dificuldade, né? Às vezes física, fisiológica e etc. Tubarão faz muito isso, é muito conhecido, existem muitos exemplos, até é fácil de procurar no YouTube, de ver um tubarão atrás de um peixe que está nadando torto, que está mal, que sofreu uma pancada. O próprio, aquele peixinho laranja, o Nemo, né? O Nemo tem uma nadadeira menor do que a outra. Se ele tivesse uma dificuldade importante de nadar, seria bem provável que ele fosse predado por um animal de nível trófico superior, né? Ao passo que existem muitas espécies que são importantes uma escala menor na base trófica, né? As sardinhas sustentam, né, muitos indivíduos, mamíferos dependem das sardinhas, aves até, né? O pinguim, as aves marinhas, aqueles bichos bicudão, né, que é o que plano pra caramba lá, esqueci o nome, os albatrozes, né? Dependem muito das sardinhas, que são animais aí de nível trófico 2, 3 no máximo, tá? Então, resumidamente, a gente vai encontrar uma importância chave para o grupo dos peixes em quase todos os ambientes aquáticos, e as importâncias vão variar de acordo com a sua posição trófica, né? Com a sua função ecológica. Mas também é muito válido a gente falar, já que a gente está falando em conservação real, e até se a gente pensar em evolução, os peixes são muito importantes para a economia dos seres humanos.
Fato. É só ver que aonde tem água, aonde tem recurso pesqueiro, tem gente na volta. E talvez, de repente, aqui o nosso podcast vai para pessoas que não vão direto ao litoral ou não vão próximo a uma comunidade ribeirinha, até dentro da água doce, possam não ter essa visão. Mas a pesca ou o turismo para observação de espécies, como o mergulho, até observação fora da água, né, como acontece em algumas regiões do Brasil, como Bonito, atrai muito recurso mesmo. Tá? Isso, hoje em dia, é bastante importante. A presença ou a ausência de uma atividade pesqueira pode impactar significativamente a população local. Em algumas áreas da nossa biologia, a gente discute ou dá pouca atenção para isso, tá? Mas é fato. Né? Peixe também é um recurso pesqueiro, uma fonte de proteína importante, tanto na água doce como no ambiente marinho. E sim, a gente pode considerar isso como uma importância ecológica para o ser humano, para o bem e para o mal, né? Mas isso já é outro papo. Assim como os insetos, os artrópodes que a gente falou na semana passada, então os peixes também podem ser bioindicadores de qualidade ambiental? Com certeza, amigo, com certeza. Para os dois lados. Temos espécies que uma variação, né, das condições que elas podem suportar é muito baixa e elas acabam sendo eliminadas, ou espécies que têm uma alta tolerância, como esses carás que eu falei, e até tubarões. Tubarões têm uma alta tolerância não, eles absorvem muito metais pesados, e isso tem uma influência, vamos dizer assim, claro que ela acontece, mas ela é mais lenta nesses grandes predadores do que num ambiente, assim, numa fotografia muito pequena, né? Então, realmente, existe bioindicadores positivos e negativos, né? Não sei se esse é o termo correto, mas tem sim. Principalmente peixes de pequeno porte. Exato. Os peixes de pequeno porte, existem várias espécies. Aqui no Rio Grande do Sul tem muitas. Posso citar umas? Claro. Peixes anuais. Peixes anuais são peixes bioindicadores não necessariamente da boa qualidade de água, mas do ambiente da onde eles vivem. Porque o ambiente tem que estar muito equilibrado para as condições que eles precisam existir. Essa frase ficou ruim. Vamos de novo. O ambiente tem que estar muito bem estruturado, tá? Para as condições necessárias dos peixes anuais estarem presentes. Tá? Peixes anuais são peixes muito pequenos que vivem, algumas espécies, apenas poucos meses. Tá? Eles surgem de ovos que ficam grudados na terra ou na vegetação. Quando chove nesses ambientes de campo, cria uma poça d'água temporária. Esses peixes anuais nascem, crescem muito rápido, reproduzem, já produzem novos ovos para a próxima geração, e quando a água baixa, eles já morrem. Tá? Poxa, mas isso é muito simples, Paulo. Não, mas eles vivem em ambientes específicos que têm que ter esse ciclo, né? Uma condição de água também, de água e temperatura bem importante. Dependendo do que a gente está procurando, a gente consegue realmente ver que esses peixes podem ser indicadores que o ambiente campestre está ok. O ambiente campestre, ou talvez o ciclo de chuva, ou né, até os possíveis presença ou ausência de agrotóxicos na água também pode influenciar e pode dar alguma resposta para a gente. Então, para ir fechando, assim, nessa questão ainda mais macroambiental, as queimadas no Pantanal, como podem afetar peixes? Podem afetar ou só são os animais terrestres? Não, sempre afeta, né? Tudo, porque, primeiro que tudo é um ciclo, né? Tudo está conectado, às vezes de forma mais clara, às vezes não, às vezes o impacto está além da escala que a gente consegue observar nós como seres humanos, né? E aí está a grande dificuldade, mas tem sim. Vou chutar vários aqui, quer ver? Por exemplo, a própria redução da qualidade do ar pode influenciar, por exemplo, no período de seca, aquelas poças que se formam no Pantanal, né? Já tem naturalmente uma concentração de oxigênio muito baixa, e aí com o ar influenciado por queimadas, por fumaça, com certeza também vai influenciar esses animais que estão presos ali na poça. E às vezes nem até vão sobreviver, mas vão servir de recurso para outros indivíduos, como aves, mamíferos, répteis, que vão predar esses animais futuramente quando a água ficar mais baixa ainda. A perda de vegetação marinha, de vegetação ribeirinha também sempre é importante, porque ela influencia em temperatura de água, pela presença ou ausência de sombra, às vezes até o pH, né? Porque a
A caída de folhas na água ajuda na acidificação e na redução do pH e também condiciona a presença e ausência de peixes. Mais um tema que dá para fazer um podcast inteiro falando sobre isso, mas de fato tem. Tudo que a gente envolver na volta do ambiente aquático vai ter alguma relação com peixes. Às vezes de forma mais clara, às vezes de uma forma um pouco mais difícil de ser percebido. Mas com certeza. Então, acho que por hoje era esse papo que a gente queria ter, né? Mostrar um pouquinho dos peixes, quem são eles, um pouquinho da origem dele, desse grupo tão antigo, né? Começa a ter a sua história há 400 milhões de anos, e a importância deles e como que eles estão relacionados com a nossa vida, né? Então, agradecer aí o Paulo, né? Deixar os contatos aí. Então, olha só, agradeço o convite, né? E convido a todo mundo que quiser acompanhar aí o meu trabalho. Eu sou teólogo de formação, mas também trabalho com pesca já há bastante tempo. Tenho um projeto coordenado por mim e pela minha namorada. O projeto Elasmo Categorias. Acessem @elasmo_categorias, né? Que vocês vão encontrar aí as informações do nosso Instagram. Também tem o site www.elasmocategorias.com.br. Meu Instagram é @sharkpool e o Caliandra.k. Tá, aí vocês conseguem ter as notícias e às vezes até observar alguma atividade em campo, né? Que a gente volta e meia está postando aí. Nós trabalhamos especificamente com tubarões e raias, mas volta e meia a gente está dando uma força aí para umas parcerias e sai informações de outros grupos e às vezes até de trabalhos antigos que eu fiz, saiu um artiguinho, saiu uma informação, a gente está publicando, tá? Um abraço, um próximo convite, a gente está à disposição. Então, era isso. Obrigado a todos. Deixa aí um like, se inscreve, compartilha e vai acompanhando aqui o canal que nos próximos dias vamos ter mais podcast. Um abraço.